Alô, sobrinho, alô, sobrinha, está no ar o programa que transforma histórias de empreendedorismo em inspiração e diversão. Diretamente do Estúdio B do Agora Hub, na Vila Mascote, tá começando Negócios à Parte. Boa, tio, muito obrigado. Tudo bem com você? Joia, tranquilo. Legal demais, hoje o programa tá bom, hein? Maravilhoso. Convidados de altíssimo nível. Gostei da sua meia. Obrigado. A gente já vai chamar o convidado, mas antes eu quero apresentar nosso elenco fixo do programa, começando por ele que vende massas e molhos pelas ruas da Vila Mascote. O charme e o estilo já vem no pacote. Nosso ilustre tio do Nhoque. Tudo bom, pessoal? E também eles, representando a Escola de Música Legends aqui na Vila Mascote, Pedro Miguel e seu fiel escudeiro, Luca Cabilho. Tudo bem com vocês? Tudo bem, estamos Tá aí de volta, pra Luca. mais um programa. É isso aí, tio. Conta pra gente, quem que é o nosso primeiro convidado do dia? Nosso primeiro convidado de hoje é um verdadeiro showman. Humorista, apresentador, repórter, criador de conteúdo. Ele já se destacou na TV, na internet, no cinema e agora vem trazendo sua experiência para falar de criatividade e empreendedorismo. Com vocês, Fernando Muylaer. Boa, tio, obrigado. Boa! Bem-vindo, Fernando. Obrigado, Obrigado plateia pela presença. linda aí! Que honra, muito A obrigado. honra é nossa, a pela gente está muito feliz de te receber aqui hoje. A gente vai falar muito sobre o seu trabalho, a sua produtora, os seus últimos projetos. Sei que acabou de estrear aí um filme nacional que a gente vai falar também. Sim. Mas, negócios à parte, primeira coisa eu quero saber quem é Fernando Muylaer, como que você se define hoje? Pai? Sim, novo também, acabou de estrear. Minha filha acabou de estrear. Agora pai, entendendo e aprendendo como ser pai. E tô sempre aprendendo a descobrir quem eu sou, né? Porque no mundo da criatividade a gente vive se reinventando, reencontrando. É uma pergunta difícil. Eu sempre falo, quando o mano se apresenta, eu falo, me apresenta o quê? Você não estudou? Me apresenta. Mas vocês já me apresentaram. E agora acho que eu tenho que fazer esse exercício quase terapêutico de dizer quem eu sou. Mas eu acho que eu sou um criativo, uma pessoa inquieta em busca de divertir o lado de lá, né? Em busca de fazer o dia do outro melhor. E eu tenho esse lado que você falou do empreendedor, né? Esse lado atrás das câmeras e tal, que eu acho chato. Eu gosto de estar no estúdio, pode ser atrás das câmeras. Mas do lado de lá eu sinto que eu sou mais um. Que eu faço direito, até faço com tesão e com prazer. Mas eu sinto que na frente da câmera, eu pela minha paixão por isso aqui, eu tô melhorando a vida da pessoa de lá, eu tô transformando e sendo assim eu me sinto que a missão fica mais completa. Legal. Falando em fazer direito, como é que o filho de um advogado não fez direito? Exato, meu pai quis bastante que eu fizesse, mas faz Você também fugiu. pra garantir. Só que eu sempre fui muito ruim com levar o assunto a sério. Sempre fui muito, desde em relacionamentos, que é, vamos falar sério? Ai, não, falar sério não, sabe? E é importante sim, cada vez mais hoje em dia no meu conteúdo, eu tenho o lado de querer colocar mais educação, colocar mais história e falar sério também é importante, mas eu sempre quis ser mais leve, mais humor, o lado artístico prevaleceu. E meu pai sempre teve muito medo, né? Porque o lado artístico é uma montanha-russa dificílima. É um lado muito prazeroso, né? Muito gostoso, me faz muito feliz, mas é muito difícil. Né? Hoje em dia eu até olho pro escritório do meu pai ali, os advogados, o faturamento entrando altíssimo. E eu falo, putz, eu devia ter feito direito. Porque eu vejo que os sócios do meu pai lá do escritório iam falar, ô Moi, vai pra casa, vai fazer seus programas que a gente manda o dinheirinho pra você lá. E esse dinheirinho ajudaria muito até a fazer o lado de cá, né? O entretenimento. Mas a gente é o que é, e acho que onde eu tô feliz. É uma batalha que a estrada ainda é longa, a estrada é dura, mas eu acho que a cada mensagem de alguém que a gente fez feliz do lado de lá, a coisa faz sentido. Legal. Você já fez vários tipos de programa, inclusive você criou esses projetos. Da onde que vem essas ideias, esses formatos de fazer um programa, por exemplo, dentro de um ônibus? Nunca achei que o trabalho... A ideia não é eu buscar algo original. Eu sou o que eu sou. Desde o começo eu lembro que... Desde a minha entrada lá pro Multishow, por exemplo, né?
que eu entrei no Multishow? Eu fiz coisa pra um monte de canalzinho e tal. Um dia eu juntei tudo, coloquei num DVD, mandei lá pra um diretor, deixaram na mesa do diretor do canal, Christian Machado. Ele viu a capa, achou divertida, botou o DVD pra rodar, né? E falou, cara, a gente gostou. O que você quer fazer no canal? Fala, cara, é o que eu sei fazer. São reportagens com humor, né? Reportagens do meu jeito, meio que. Quando eu era moleque, eu queria ser o galã, eu queria ser o herói. Né? Eu fazia filme criança, eu queria ser o herói. Mas o meu jeito destrambelhado e atrapalhado acabava me levando pra comédia. E quando você trava, quando você tá trabalhando sob pressão, trava, não vem ideia, como que você faz nesses momentos? Então, normalmente o meu trabalho, felizmente, não tem tanta pressão assim. Tem a pressão, claro que tem, né, de fechar. Mas, cara, é referência também. E hoje em dia a gente tem a internet, a gente, virou infinito, né? Eu sou do tempo que a gente nem tinha acesso hoje em dia você tem acesso ao programa do Japão, ao programa na verdade, o projeto especificamente, você tinha perguntado do projeto do ônibus, né? Que é o Sem Direção. É um projeto que eu sou apaixonado. Ele surge, na verdade, quando eu era mais moleque, a Cristina Poli fazia na Band um programa no ônibus. Você deve ter lembrado. Sim. Não sei lá. Só que era sério, né? O programa dela, a Maria Cristina Poli, é uma jornalista absolutamente séria. E eu lembro que eu fiquei apaixonado por aquilo. E a criatividade, ela vem de juntar pontos, né? E a uma hora eu falei, cara, por que não transformar uma coisa tipo isso aqui, um talk show, né? Que é mais estático, é mais parado, e jogar um talk show, divertir tal, dentro de um ônibus. E aí nasceu aquele projeto que infelizmente, ele não seguiu adiante, eu ainda sonho em voltar. Foi o Sem Direção, entrevistando celebridades em movimento pela cidade. Depois acabou até que fizeram, né? A Sabrina Sato acabou fazendo de um jeito até mais marrento e tal. Não era aquilo lá, mas era. Mas hoje você tá no ar no Multishow ainda. Eu faço hoje em dia o programa Reclame. Acabou que o ônibus, o projeto não andou muito pra frente. Aí eu não tinha um ônibus, ter um ônibus é caro. Eu acabei transformando aquilo num projeto chamado La Kombi Negra. Eu fazia numa Kombi, botava as bandas dentro de uma Kombi. E, cara, eu vou fazendo o que dá, do jeito que dá. E a coisa de estar em movimento, dá trabalho. Nossa, dava um trabalho do cão. Hoje em dia eu sou o freela lá do Reclame. Reclame, um abraço pessoal do Reclame, a Bruna, o Roger. Sim, o Allen, uma equipe muito legal. Eu sou o freela, eu sou extra, então quando eles não podem, eu vou, eu sou o reserva, um ótimo jogador no banco reserva. Não, mas eu não posso reclamar, eu faço projetos incríveis, eu faço o Festival de Cannes, eu cubro o Festival SXSW, então... E no dia 12 de setembro estreou Mui Louco, a 4ª temporada, é isso? Quarta temporada, Mundo Mui Louco. Não, esse foi no modo viagem. No modo viagem. Modo viagem. Eu também confundo que canal que eu tô, mas esse é do canal Modo Viagem. No Multishow eu faço o programa Reclame, no modo viagem eu faço o Mundo Mui Louco. Tá. E que mais que eu faço? E faço umas coisas mais por aí também. Você faz cinema. No último dia 11 de setembro estreou A Sogra Perfeita 2. Exato. Que tem Cacau Protásio, Luiz Miranda, Maria Bope, grande elenco. Como é que foi filmar com esse pessoal grande? Eu cheguei lá e falei, é muito importante esse elenco. Eu fiquei com medo, era muito Luiz Miranda, né, a Cacau, os monstros da comédia brasileira. Inclusive é o elenco do Multishow, né, como é que ela chama? A Evelyn Castro também, é maravilhosa. A Evelyn é um grande elenco. Pra mim foi uma... eu sou... Eles nem divulgaram muito o que eu brinco que eu sou o grande elenco, porque eles falam Cacau Protásio, Marina Bope, a Fafi Siqueira, os monstros da comédia. E grande elenco. Eu sou o grande elenco, eu não sou anunciado. Eu fico pensando se eu posso dizer o que eu faço, mas eu vou dizer, porque é difícil reconhecer até, porque eles me chamaram pra fazer lá. O dia que eu cheguei, o maquiador olhou pra mim e falou, vamos tirar essa barba. Eu falei, você tem certeza? Ele, vamos tirar essa barba. Eles tiraram minha barba, né? E é uma coisa que minha mãe sempre falava, tira a barba, você é um homem bonito, tira a barba. Minha mãe, infelizmente, já partiu desta... Fiquei sabendo e tive a honra de trocar algumas palavras com ela um pouquinho antes. Minha mãe é uma grande figura cômica, minha mãe era engraçadíssima. E ela acabou... Foi difícil pra mim, porque a gente filmou, ela tava doente, com câncer e tal, foi bem difícil essa fase. E era o sonho da vida dela que eu tirasse a barba. E aí tiraram a minha barba. Quando eu volto pro hospital pra visitar minha mãe, ela olhou pra minha cara e falou,
Nossa, é feio mesmo, hein? Bota a barba. Bota de novo. E eu acho que o pessoal do filme se arrependeu um pouco de ter tirado minha barba também. A diretora não me reconheceu depois e matava sem barba. Eu fui sem... Então, quem quiser me ver sem barba, feio pra pirula, vá assistir o filme, tá em cartaz aí nos cinemas de todo o Brasil. Legal. Logo mais, eles sempre falam que só no cinema. Mentira. Vai estar na Globoplay logo mais aí. Fala isso pra ver. Porque é importante assistir no cinema, fortalecer o cinema nacional. É muito mais legal ver a gente na tela grande, ainda mais me ver feio em tela grande. Eu me lembro que você foi repórter da Eliana, uma época. Também. E eu acho que eu nunca te falei isso, mas eu te encontrei uma vez, você estava trabalhando, estava cobrindo o Festival da Boa Vizinhança, um projeto lá, do Chaves, né? Ah, Que o Kiko veio pro Brasil. Eu ainda não era repórter, não era nada, mas já te conhecia pelo humor. Não era nada. Você tava indo embora, e eu falei, cara, você não me daria sua credencial de repórter pra eu tentar um acesso e tirar uma foto com o Kiko? E você me deu. Aí eu pensei, que cara maluco. Cometemos um crime e ele tá entregando o crime que a gente fez agora. Mas é uma das melhores histórias da minha vida. Com aquele cartão eu tive um acesso, eu descobri pra onde o Kiko ia depois, segui ele, fui até o hotel, liguei no quarto e ele me convidou pra subir e ali eu realizei um E dos temos um filho. Somos casados até os hoje. maiores sonhos da minha vida. Legal, Obrigado por cara. ter participado disso. Legal. Olha só, eu cometi um crime, mas fez bem pro... Acho que eu senti que esse crime ia fazer bem pra alguém. Às vezes é algo que que a gente não faz, né? Não costuma fazer, porque é isso, eu poderia perder minha credibilidade toda, que já não tenho muita. Mas que legal que deu certo, que a gente não acabou preso, porque já teve umas vezes que deu ruim, viu? Esse negócio que eu disse. Você acha que o jornalismo de hoje tá diferente do de antigamente? A gente tá falando sobre pesquisar e tal. Muito, né? Muito. Antes de entrar nesse estúdio, a gente comentou você é jornalista, você é influencer, você é youtuber, o princípio é curiosidade, né? Mas assim, o jornalista talvez carregue o peso de... Infelizmente, eu não tenho até a formação. Eu cheguei a fazer faculdade de jornalismo, mas aí... deu um rolar que eu não ia poder fazer prova, porque eu mudei, eu fiz umas 12 faculdades, né? Que eu sempre tive essa inquietação de não sei exatamente onde eu tô, então eu comecei com propaganda e marketing, eu falei, não é bem isso que eu quero. Aí eu fui pra rádio e televisão, falei, não sei se é isso. Aí eu fui pra cinema, mudei fui pro jornalismo, eu me formei em rádio e televisão, né? Eu sou o rádio e a televisão que dizem que vai morrer, mas não morre. O Orkut acabou, rádio e a televisão acho que são eternos, né? Porque... Mas o Orkut vai voltar, eu fiquei sabendo, viu? Dizem que vai voltar, mas Sei. tem que voltar. Tem que voltar. Aliás, porque... Preciso daquelas minhas fotos das Não, comunidades. E os grupos, as comunidades, porque o outro lá, que o Face, né, já tá meio... As comunidades são maravilhosas pra gente compartilhar conhecimento, né, divulgar trabalho, pra gente... Porque cada vez mais as mídias sociais, infelizmente, elas não entregam, né, o nosso conteúdo para os nossos seguidores, né? Viraram ordinários, né? Mark Zuckerberg, né? Elon Musk, esses donos das mídias controladores querem dinheiro para entregar. O Mark, por muitos anos, né? A gente que vê a história do Mark Zuckerberg, brigou muito por não queria dinheiro, né? Queria entregar gratuitamente o conteúdo e tal. E de repente, esse mundo de que tudo é dinheiro para a mídia chegar no cara, dinheiro. Não. Dinheiro é importante, mas tanto dinheiro, seus ordinários. Eu sei que daqui a pouco você vai entrar num assunto importantíssimo e muito legal da carreira do nosso convidado, que são as viagens, né? E só que eu vi muitos comentários e achei muito legal, eu queria que você me contasse o segredo, muitos comentários assim, pô, Fernando, você tá na Tailândia, você tá no Japão, você tá na China, eu sinto que eu tô do teu lado. Como é que você consegue trazer o cara pra dentro do teu post? É uma linda pergunta, eu quero até replicar depois das minhas... E se em algum lugar, vou colocar no meu release isso, porque... Eu acho que é um pouco, desde a época que eu tava no Multishow, né, que o Christian gostava muito, porque é muito... eu acabo fazendo parte de todos os processos, né? Esse programa de viagem, mais ainda, porque como viajar é caro e a gente ainda não tem muita verba, eu tenho que fazer tudo praticamente sozinho. Entendi. Hoje em dia eu tenho que agradecer o tal do ChatGPT, que me ajuda tanto em roteiro, como hoje em dia em animações que a gente ganhou, mas o programa é muito eu. Então, quando você tá sozinho, você vai, eu e a câmera, né, que tá comigo, as minhas câmeras pequenininhas, meio acaba sendo muito autêntico. E aí você vai pra caminhos, né, eu me perco, eu erro, eu caio em golpe.
acaba achando... Eu brinco com a frase que é se perdendo que a gente se acha, né? Sem dúvida. Porque se perdendo você chega em lugares que a gente não tava no roteiro. Meu roteirista, quando eu tinha roteirista lá no Multishow, ele brigava muito comigo e falou, pô, eu escrevi um monte de coisa, você não fez o que eu escrevi? Eu falo, que bom. Chegou lá, aconteceram outras coisas, a gente foi além do que a gente imaginava, e o jornalismo vive muito disso, né? O jornalismo, a criatividade, né? De sair do planejado. Então é uma coisa eu vou me jogando, e eu gosto, eu sou muito empolgado, às vezes até vou meio ai, que preguiça, tive que acordar cedo. E aí é tão gostoso, né? As descobertas, os aprendizados, e que seja nos golpes, né? Que a gente na hora sofre, mas depois eu falo, nossa, isso aqui vai ser tão bom no programa. Eu tô perdendo dinheiro, mas tô ganhando um perrengue. E a galera ama quando a gente se lasca, né? Porque os programas de viagem, todo mundo é muito perfeito, Tem uns comentários que falam que mãe, eu tô cansado de ver essas pessoas que tem programa de viagem pra comer de graça. E eu adoraria ganhar mais comida de graça mesmo, mas o meu é na raça. Então é comendo as comidas de rua lá que faz a gente passar mal às vezes, e assim eu vou me jogando. Legal. Mestre das cordas, Pedro, quer fazer uma pergunta para o nosso convidado? Você falou o lado criativo e também o lado do humor, né? Então, nessas áreas que você trabalhou, inclusive essa de viagem, teve uma roubada que você pode contar pra gente? Você falou, e você também usou da criatividade e do humor, que eu acredito que é o que você fez pra sair dela, uma história assim, pitoresca. O duro é achar as que eu não entrei roubada. Inclusive, eu aprendi no processo, estamos falando de negócios, que um jeito de ganhar dinheiro com essa profissão, né, de fazer programa de viagem, é levar grupos pra viajar. Eu tenho até meia dúzia de maluco que fala, eu quero ir viajar com você, Mui. Mas como é que as pessoas vão viajar com o cara que só se lasca, né, que só cai nas roubadas? Eu preciso abrir agência, né, aprendi nas roubadas e agora vai dar certo. Mas é duras que eu não caí. Por exemplo, na Rússia, eu fui roubado por todos os táxis russos. Todos. Eu consegui ser roubado por todos os taxistas russos. E, por sorte, eu tava com amigos que tinham muito dinheiro. Por sorte, azar. Eles não queriam discutir, porque os russos são enormes, né? E é muito difícil comunicação lá, porque eles falam ao contrário, né? Mas eu fui roubado por todos os taxistas. Era assustador aquilo. Não quer ser roubado pelo taxista russo, não pegue um táxi, pegue o Uber, que lá tem o Uber. Quais mais? Na China, os caras me enrolaram também, me levaram de um ponto também. Táxi é duro, né? Você acha que o taxista carioca é malandro? Vai viajar pra Rússia, pelos países aí, que você vai ver que mirim até. Que mais? Bom, eu fui assaltado por uma naja no Marrocos, né? O cara tentou... Eu fui fazer a foto com a naja, ele falou, não. Né? Que você fala, dá o troco, né? Dá o tip. Ele fala, não. Olha your money. Ele dá todo o seu dinheiro com a naja aqui na minha cara. Foi uma situação assustadora, que bom que tava gravando, então perrengues gravados são bons. Deixa eu pensar qual mais foi assustador. Nossa, sempre tem alguma coisa em todos os países. Eu passei... Não, depende também. Os países exóticos, né, são mais assustadores. Você lembra de algum perrengue? Perrengue de viagem? Acho que todas as viagens que eu fiz. No Egito, absolutamente. No Egito, cara, eu dei a dica agora. A próxima temporada teremos Egito na segunda parte, deve estar pro ano que vem. Mas o Egito, eu aconselho, pega uma nota de $100, vai no banco e pede para trocar por nota de $1, porque $1 lá é bastante dinheiro. Cara, onde você for no Egito, os caras vão te pedir dinheiro. Você chegar no aeroporto, vão te pedir dinheiro. O Banco do Egito, antes de você passar pela imigração, o cara, se você não der trocado, o cara vai tomar o seu troco. Egito, você tem que ir com uma agência boa, tem que ir com a galera, o guia tem que estar sempre com você, ou você vai tomar. Eu fui, o camelo, quanto custa? $50, né, pra subir no camelo. Aí você sobe. Aí você, quero descer. Eu falo, não, mais $50. É um golpe tradicional, muito bom. Claro que eu tive a honra de cair nesse golpe. Obrigado. Thank you, my friends, for giving me the opportunity to in your golpe. Nessas viagens que você fez, você provou muitas comidas exóticas. Sim. Qual que foi a sua maior lembrança? Comer escorpião. É difícil ver. Na China, eu fui atrás do escorpião. Nem é mais tão comum lá, né? Eu comendo o negócio, os chineses me olhavam e falavam, que otário, comendo essa porcaria aí, a gente não come essa porcaria. E aí o escorpião, eu fui lá numa rua específica, numa barraquinha, paguei pra comer o escorpião. E eu descobri uma coisa, não é ruim,
Porque fritou fica bom, né? Fritou, botou uma manteiguinha, tudo é bom. Tudo é bom. Pegar pneu de carro não como, mas pegar manteiguinha, fritou, é delícia, né? O escorpião frito não é ruim, mas você olhar aquele bicho, né? Ele lembra uma barata. Então, dá aquela mastigada, vem aquele creminho. Aquele croque. Mas é bom. O escorpião, o besouro não, come o grilo também, bom. Mas na Tailândia eu tive a experiência de comer uma caranguejeira. Foi um pouco mais complicado, porque a caranguejeira, é o formato, ela é um pouco maior, então você tem que driblar as perninhas, né? Vem pegando aí, pega o pelinho da perninha. E ela estava mais gordinha, estava mais recheada. O creme meio amarguinho não foi legal a experiência. Então a caranguejeira eu não recomendo para vocês. Tem algum canal de viagem que você assiste para se inspirar? Qual que você Para me mais inspirar, gosta? gosto de ver o Ruas. O Ruas é o mundo perfeito, é o Ruas, né? Que lá no meu canal também, o Rodrigo Ruas, é o meu oposto, né? Que o dele dá tudo certo, tudo é bonito, tudo é lindo. O Ruas vai arrumado, fica em hotel bom. O meu é tudo destrambelhado. Às vezes dá pra ficar nos hotéis bons, às vezes ganha umas coisas boas, né? Ana Davini, às vezes chama a gente pra viajar, bota o salário do Uni lá. Você foi pro Uni já ou não? Não. Nossa, o salário de Uni é maravilhoso. E aí é convidado dos caras. Aí o mundo é perfeito, a vida é boa. Eu viro o Rodrigo Ruas, você ficou rico. Tem o Rogério Enaev também, que é o louco por viagens, também faz muito perfeito. Tem os meus colegas aqui que eu admiro, eu olho. Mas minha inspiração eu busco lá de fora pra ver uma coisa. Eu busco diferente, o esquisito, né? Um ponto de vista extra pra... Mas hoje em dia, cada vez mais, eu busco achar o que não estão fazendo. E é muito eu, né? Eu era mais moleque, mais besterol. Cada vez mais eu tô curioso, eu quero aprender as histórias. Então eu quero contar a história, quero dividir, né? A história de Roma, a história do... Minha mulher às vezes fica brava, fala, ai, não quero saber história, eu quero ver mais turismo, né? E aí eu tento equilibrar, fazer a parte mais divertida, mais fã de Vocês rodar a viajam cidade. juntos sempre, Fernando? Não, ela trabalha em banco, ela tem mais... então, indo junto a gente vai, mas é duro, porque ela briga muito comigo, porque eu só quero gravar. Só quer gravar, né? Ela lá com poucas roupas na cama, e eu quero fazer matéria. mentira, amor, desculpa. Ela fica brava. É o dia que eu faço a piada. Ô, Fernando, deixa eu te defender aqui. Você falou do seu parceiro que tem qualidade de imagens e tal. Eu andei no seu Instagram, eu vou te perguntar se você usa só o celular ou o que mais você tem de equipamento. Não, eu roubo no jogo. A qualidade das imagens é muito legal, cara. Eu sou apaixonado por fazer imagem legal e faço. E hoje em dia o celular faz umas imagens lindas, sim. Mas eu dou uma roubadinha que eu não conto. Eu também uso o ImageBank. Tá? Então tem o ImageBank, é uma grana, custa caro. Mas aí, adoraria ter um drone. Só foto? Hã? Só foto? Não, vídeo também. Drone, eu boto uns drones. Não posso contar, senão os outros caras de viagem vão botar, vai ficar bonito que nem o meu. Então, vocês que fazem programa de viagem. Só entre nós aqui. Mas eu boto os drones, que daí dá. Eu adoraria ter mais tempo, né, levar o cara do drone. E acho que chegaremos lá. Mas ainda não tenho. E aí, quando eu boto o drone, parece que eu tô com uma equipe gigante. Os caras acham que eu tô viajando. Né? Eu vejo as equipes da Globo lá, vai 8 pessoas viajar. Nossa. Eu ou minha mulher dando bronca em mim lá, segurando a câmera, me ajudando às vezes. Porque às vezes eu falo, não, segura aqui pra fingir que eu tenho equipe. Aí ela segura um pouco a câmerazinha e eu mexo as mãos assim pra fingir. Mas no geral, eu tenho a sorte que meu braço é muito comprido. Então parece que alguém tá gravando, mas não tá, é meu braço aqui. Já usei muito o Kleber, meu cameraman também aqui. Exato, né? O Kleber vem com a mão. Porque pau de selfie, eu odeio pau. Não sei porque, mas eu tenho uma raiva de pau de selfie. Eu vejo os caras com pau de selfie, você dá vontade de enfiar aquilo na sacola e guardar, porque eu não sei, mas eu acho que também é porque eu tenho o privilégio de ter esse bração, então eu não preciso disso. Você tava falando das comidas e o nosso menino Lucas começou a rachar o bico. Você tem alguma pergunta pra ele, Lucas? Sobre as comidas, eu achei engraçado a da tarântula, mas eu queria perguntar, você falou, você já gravou com muitos elencos, né, com muitas pessoas, assim, que você considera importante. Teve alguma delas que você ficou com medo, falou, nossa, essa realmente eu tô nervoso pra gravar, assim? Eu fiquei nervoso quando eu sentei no programa do Jô, claro, né, ser entrevistado é um pouco mais, inverte o jogo. E a minha primeira entrevista foi pro Jô Soares, então foi um lugar que eu amarelei legal. E nas experimentações, eu vou fazer, acho que agora talvez, os momentos de pedidos de desculpa. Eu fui repórter do UOL por um tempo. Eu lembro disso. Né? E o UOL, grande portal, maravilhoso, só que tem uma coisa que eles têm que dar clique. Então, as chamadas são mais sacanas.
E o UOL me mandava fazer matéria, e toda matéria que o UOL me mandava fazer acabava a amizade. Então eu queria usar esse espaço para pedir desculpa para a Tata Werneck. A Tata Werneck, o UOL mandou. É meu trabalho, eu trabalhar para os caras e eles criaram a matéria, vai lá e faz. E eu sou trouxa, vou lá e topo. E aí acabou a amizade, que eles falaram que, tipo, que língua fala Tata Werneck? Era o tema da matéria. E claro, era uma crítica com a fala dela, que ela fala muito rápido e tal. Mas quem assiste a matéria vê que eu sou um apaixonado. A Tata é um gênio, ela é maravilhosa. E todos os comentários da matéria são: a Tata é um gênio, ela fala uma linguagem que é dos extraterrestres, mas é cósmica. Só que eu acho que ela estava num momento mais, sei lá, de receber muita crítica, e aquilo doeu, machucou e meio que acabou a nossa amizade com esse título maldoso. O Hassum também tem que pedir desculpa. Aliás, eu vi ontem uma entrevista do Hassum. Eu não sabia que teve uma história dura pra caramba. O cara foi muito emocionante, um papo, uma entrevista que o Hassum deu com as pessoas especiais lá. E foi tão honesto, tão sincero. E eu vi que talvez eu tenha machucado o Hassum numa entrevista. É isso, a gente faz comédia, a gente brinca, mas às vezes pode machucar. Que era será que quando o cara emagrece perde a graça? Também, me dá a matéria, eu vou lá de olhos fechados e topo, faço! E na hora ele brincou, foi muito gentil, mas talvez eu tenha machucado esse homem. Eu queria pedir desculpa do fundo do meu coração pro Hassum também. Serginho Grossman, no passado, eu fiz uma experiência também, fiz perguntas. Então, assim, não que pelo contrário, eu sou bem sem noção. Apesar de eu ser um canceriano, eu fico muito magoado se eu machuco alguém. O Rafinha, eu me entendi com ele. O Rafinha Basso ajude Rafinha Basso a não levar mais um processo. Também, vai fazer? Vou fazer. Você fez alguns trabalhos com ele, né? Fiz. Eu sou amigo do Rafinha. O que também me dá problemas, também, porque o Rafinha ficou magoado na época, mas daí ele viu a matéria. Cara, eu sou canceriano, eu faço o que eu faço isso aqui pra gente levar alegria pro outro. A comédia às vezes machuca alguém, mas não é o que eu quero. Eu sou um comediante que peço desculpa sim, peço desculpas a todos que ficaram magoados e se voltarem dar a oportunidade de voltarem a ser meus amigos, eu ficaria muito feliz. De verdade, do fundo do meu coração, sem ironia. Mas eu acho que faz parte da evolução, cara. Sempre a gente vai olhar pra trás e se arrepender de alguma coisa, mas a gente tá sempre... Os meus colegas não se arrependem de nada, compram briga. Eu não, cara. Eu faço isso aqui porque é isso, é pra ser legal, é pra ser bacana. A gente erra o tom, porque é isso, comédia, criatividade, é arriscar, né? É brincar e passamos dos limites. Acho que nem passei... Falando nisso, você já fez humor no Brasil e também nos Estados Unidos. Como Sim. que você vê a diferença de fazer humor nesses dois lugares? Cara, eu fui lá fora muito pra aprender mesmo. Então eu peguei um período da minha vida, porque no stand-up comedy, né? O stand-up comedy eu acho muito difícil, né? É muito difícil, porque eu nunca fui o cara da piadoca. Eu sou da comédia meio pelo jeito, né? Eu queria ser galã, né? Eu queria ser o bonitão das novelas, mas Deus não me fez exatamente assim. Então a comédia acaba fazendo a gente conectar, né? E é legal, porque a comédia é muito superação, é muito... Né? A hora que a gente ri de um assunto é porque a gente tá pronto pra brincar com isso. Eu perdi minha mãe ano passado e ela era muito engraçada. É muito doida a vida, né? Porque ela passou um ano praticamente internada. Acho que foi o ano que eu mais convivi com ela. Foi o ano que a gente ficou mais junto. Vocês tinham uma ligação muito forte, né? Muito forte. Ela era muito divertida, até me xingando, me batendo, brigando comigo e nas histórias, nas vivências. Ficava brava com as minhas piadas e porque às vezes eu contava... Eu sou muito transparente, né? E tento transformar tudo e brincar. E ela era muito cômica. Minha mãe, inclusive, foi do teatro, né? Ela foi uma grande atriz e nas maluquices de artista mudou, virou artista plástica e a gente era muito ligado. E foi muito duro o ano, mas foi muito divertido também. O duro é que a gente não venceu aquela batalha, né? Eu achei que ela ia vencer, foi muito forte, foi muito brava e eu ainda quero transformar isso num trabalho com comédia também, ainda preciso fazer isso, mas é o tempo para superar. Claro. De novo, eu fugi da sua pergunta, eu fui para outro lugar. Qual que é a gente? Eu já não me lembro também, não. Dunhoque, manda aquela boa curta. Fernando, você falou dos perrengues. E agora do contrário, que país que você tranquilamente diz, eu moraria lá? Cara, eu sou apaixonado por isso aqui. Acho que temos muitos problemas, muitas dificuldades. Mas o povo que nem o nosso, eu nunca achei em lugar nenhum, sabe? Assim, Que legal. A paixão que a gente tem, o nosso lado improvisador. Até acho que por ser um povo com muitas dificuldades de é que eu falo, a gente não tem terremoto, né? A gente não tem... A gente tá tendo agora com o planeta do jeito que tá, né?
alguns probleminhas de mundo aí, porque o fim do mundo se aproxima, a gente está acelerando esse processo. Mas país para morar é o Brasil, para ficar, né? Agora, eu sou muito apaixonado pelo lado de lá, né? O Oriente, para mim, é muito fascinante. Eu quero ir mais, quero vivenciar mais. Em termos de segurança, a gente vive uma triste realidade aqui. É muito bom estar no Japão e andar com o celular na mão e saber que não vão arrancar da sua mão. O que na Europa já não acontece, né? Na Europa, Portugal, Paris, são países que o celular vai sumir da sua mão magicamente. Infelizmente, são países que estão com essas dificuldades. Mas é muito triste aqui que a gente leva um tiro por causa do celular. Isso não vai acontecer na Europa. E acontece só aqui, é exclusivo do nosso... Talvez da América Latina, né? A violência que a gente chegou aqui é muito triste. Eu espero que a gente melhore isso, supere isso, porque é muito triste a gente ver pessoas perdendo a vida por causa do celular, né? Então isso dá uma vontade de, putz, será que eu quero morar nesse país? Mas ainda o que a gente tem aqui de calor, de vivência... Supera, né? Não tem... É o meu lugar. E eu acho que eu nasci aqui, eu espero que a gente melhore isso. Acho que eu tenho a obrigação de... A gente pode viajar, pode curtir, mas fazer algo para esse país se tornar melhor. As viagens são muito que... Até muita gente me critica que, mas e o Brasil você não vai mostrar? Eu quero mostrar mais o Brasil, sim. Eu quero, talvez, o Brasil muito louco, não sei. Mas o Brasil é caro, né? Muitas vezes é mais caro viajar aqui do que viajar fora. Sempre foi. Então ainda teremos temporada do Brasil. Eu tenho o Jalapão, Jalapão é surreal, né? Jalapão é muito lindo. Mas eu preciso de mais coisa aqui para formatar e fazer meus programas no Brasil. Lá fora a gente tava falando de jornalistas e influenciadores. E no último programa, a gente trouxe aqui o Cortaz, e ele teve um problema com a Rafa Kalimann, né? Porque ele questionou o fato dela ser atriz, sendo que ela é influencer. Você que conversou com a Rafa Kalimann semana passada, o que você pensa dessa história toda? Cara, tem pra todo mundo, né? Essa é a verdade. Mas existe uma crítica muito grande. A Rafa comentou a coisa que ela veio do meio digital e foi pra televisão, né? Eu já sou um cara da televisão que tô brigando pra aprender a fazer a tal da internet, né? E ganhar a internet. São meios que vão virar a mesma coisa, cada vez mais são meios que estão se fundindo. A televisão vai acabar? Não vai acabar, mas a televisão agora é transmitida pela internet, né? A televisão você vê no celular, você vê em todo lugar. E a Rafa, na hora lá, ela comentou a coisa dessa fusão. E ela, porque eu fui pra televisão e é justo. Eu falei, o pessoal eu sou também minha formação é ator também, eu tenho formação de ator. Eu sou formado... E os atores raiz vão lá, cada vez que um cara da internet vai pra televisão, chama o sindicato, vamos denunciar. Porque a televisão quer esses caras, porque esses caras têm um público enorme. Hoje em dia precisa. E hoje em dia o inimigo da televisão é o streaming, né? A televisão... É muito louco pensar que a Globo aparece no Ibope. Primeiro lugar é a Globo, segundo lugar é o streaming, depois a gente vai para as outras emissoras. Então a própria Globo, que é a grande, ela tá brigando com o streaming. Então ela quer as pessoas da internet para... Por exemplo, o Cazé TV aí que tá... Cazé TV, roubando a audiência da que Globo. dizem que a Globo comprou, né? Toda hora falam que a Globo comprou E, cara, mas ainda tem pra todo mundo, né? E tem adaptação. A Globoplay, até onde eu sei, hoje em dia a Globoplay já é o maior streaming, né? Claro que porque a Globo dá de graça pra ter a Rede Globo, ainda no Globoplay pago não é, mas a concorrência ela é muito saudável pra gente ter mais mercado. É um mercado ainda pequeno, né? Fechado, a gente tem poucas opções de emissoras, mas hoje em dia tem os streamings. Eu espero que cada vez mais a gente tenha mais espaço e as pessoas tenham mais entretenimento. E com a concorrência, né, o preço fica acessível, né? A gente ganha... Agora estão os streaming... do nada começa a vir propaganda no streaming que você tá pagando também, né? Mas enfim, todos se adaptando para sobreviver e para mim... Mas você não acha que às vezes esse pessoal rouba o lugar de quem estudou muito mais para isso? Por exemplo, a Jennifer, que a gente tava conversando antes de começar o programa, aquela do avião, que provavelmente... foi pra Fazenda, não sei. Eu sofro um pouco, que eu sou repórter há 30 anos já, e tem um Big Brother, quem entra no Big Brother fica mais famoso, no dia seguinte ele pegou o meu lugar lá de repórter. Pegou. Mas ao mesmo tempo, fico chateado, né?
E alguns são muito talentosos, né? O Gil do Vigor vai lá e faz com maestria, com paixão. Isso é maravilhoso. Ele é brilhante, ele vai ficar no mercado, porque ele faz bem, ele tem carisma, ele é dedicado, ele gosta. Tem muitos que vão entrar ali e não vão durar, né? Vão ter o Andy Warhol, diria 15 minutos de fama, né? A Jennifer é um case de sucesso e de fracasso ao mesmo tempo, né? É uma figura sem... Eu não gosto de criticar ninguém, mas, desculpa, ela não tem muito carisma, não tem muito... Talvez ela se ache, né? E ela tá na Fazenda, talvez esteja na Fazenda, não sei exatamente. A gente ouviu Eu acho que não vai durar muito, a não ser que essa menina goste mesmo, se dedique mesmo, estude mesmo, e aí talvez... Cara, é o meio da fama, do sucesso, é o meio ingrato, é o meio difícil, né? Eu já vi pessoas entrando em Big Brothers e dizendo, porque eu quero ser famoso, né? E sendo muito criticados. Eu já fui o cara muito que, fama pra quê? Não, a fama vai me ajudar. Eu com mais fama tenho mais trabalho, faço mais publicidade, sou mais chamado por programa de televisão. A fama ajuda sim, mas não é só a fama. Eu acho que é propósito, é paixão, é dedicação. São muitos elementos ali. Então, entrar com a fama entra, mas ficar vai ser com talento, dedicação e Deus. A gente falou do Rafinha Bastos e a gente já trouxe esse tema aqui em outros episódios. Sempre que a gente posta, dá muita audiência, então eu quero repetir isso com você. Ixi! Pra você, qual que é o quadro Rafinha Bastos. Nos deu audiência. Limite do humor, o que você pensa sobre esse novo momento que a gente tá vivendo? Agora se a gente vai mudar pra Léo Lins. Léo Lins também, já que você quer falar. Não quero no Léo Lins. Vou ficar no Rafinha, mas Você acha que ele deveria ter pedido desculpas naquela época? Eu acho que seria mais fácil a vida dele pedindo desculpas. Eu acho que até ele hoje em dia acha. Ele é teimoso pra caramba. Eu sou o primeiro que falei, resolve essa parada. Eu acho que não só tinha, como devia já logo resolver isso aí. Porque é o que eu falo, a gente faz humor pra alegrar. Claro. Pra alegrar. É que tem uma escola americana do humor sem limites, né? Que os Estados Unidos ele é mais livre nas legislações, inclusive, lá de aqui pode tudo. Tivemos um péssimo exemplo lá de um monarca teimoso e burro, né? O menino monarca é um outro exemplo que briga por liberdade, mas, cara, usou o exemplo errado, entrou na nota errada, foi defender um ponto errado, tipo, queremos a liberdade, sim, mas a partir da hora que você usa a sua liberdade para defender, cara, coisas que é um retrocesso... Ainda mais quando tem milhões de pessoas te assistindo, né? Você tá prejudicando todo mundo. No caso do Léo, eu achei errado o Patrick ir lá e querer queimar o amigo no momento errado. Acho que na hora que dá merda, né, vamos se fortalecer. Vamos dizer, povo, tamo junto pra defender o que a gente faz, pra defender a nossa liberdade. Mas é o que eu falo, o Léo passa dos limites, é quase um experimento social, que eu já entrei lá atrás, mas não é minha parada, né, de entrar de querer ultrapassar um pouco a linha, mas a partir da hora que eu tô machucando alguém, eu até talvez tenha saído do stand-up por isso. Eu, como um canceriano e como um filho de advogado, eu quero ir quando tá legal pra todo mundo. Hoje em dia o difícil é que tudo tá magoando alguém, porque virou tão que tudo tá magoando alguém e aí fica um pouco mais difícil. Mas se magoou alguém, eu fico incomodado, eu não quero, né? Então eu já fiz piadas que eu não faria, comparado com a deles, de banana. Eu acho que a piada tem que ser mais engraçado mesmo do que machucar. A partir da hora que começa a mudar essa régua, mas uma coisa é isso, num lugar fechado, para uma plateia fechada, mas tem que ser razoável, né? A partir da hora que você tá incitando a violência, que tá mais machucando do que fazendo rir, eu acho que... Calma, mas vamos discutir também, sabe? Claro. Assim, acho que não é que... Vamos discutir, vamos pensar. Até porque eu acho que o humor, ele nasce para revelar um lado meio do mal que o ser humano tem. Eu acho que a gente tá rindo de absurdos. Uau! E separar só, que às vezes a gente tá brincando com o assunto que talvez seja terrível e talvez... O Rafinha mesmo fez piadas que... negócio de estupro, pouco tema delicado. E aí foram trazer números... Cara, você sabia... O número de mulheres estupradas no Brasil é um número absurdo. Talvez ele tenha, com a piada dele, levantado um assunto pra cima do tapete, porque muitas coisas aqui, tipo, não, isso não pode falar, e joga pra baixo do tapete, não, isso não. Então acho que
teve um papel de discutir. Talvez, cara, isso a gente não pode brincar, porque olha esse número, olha essa violência, olha... Que bom que aquela cagada do comediante trouxe um assunto à tona que é importante a ser debatido. Talvez, né, como outros, cara. Por que a gente não pode brincar com isso? Porque tem isso, porque historicamente isso, porque já... Legal, então vamos usar isso pra aprender, pra evoluir, do que comprar briga, ou às vezes condenar o cara que fez uma piada infeliz, né, que seja. Sei lá se fez sentido o que eu falei. Fez total sentido. Mas ficou sério, né? Não foi... Porque não é engraçado mesmo, porque às vezes a gente passa e... Não, então vamos deixar o clima mais leve. Eu vou chamar agora o nosso momento O que você prefere com Fernando Mui-Laerte. O que você prefere? O que você prefere? Boa, Pedrão. Boa, Luca. Vamos lá, então. Fernando Mui-Laerte, o que você prefere? Londres ou Istambul? Ai, que difícil esses quadros. Eu sou apaixonado por tudo, mas Londres. Londres ou Capadócia? Cara, a Capadócia é fascinante também. Mas a Capadócia acaba rápido, né? Porque é muito legal, tem que ir. Mas é tipo 4 dias, no máximo. E Londres é infinito, então Londres. Londres ou Paris? Ah, Londres. Paris é muito blasé. Paris não sou eu, não. Eu sou mais roots, mais medieval. Londres. E as catacumbas de Paris? Londres ou as catacumbas de Paris? Aí eu vou mudar, porque senão vai ficar chato também, vou ficar na mesma. Mas as catacumbas de Paris é muito único. Eu recomendo pra ver. Mano, são milhares e milhares e milhares de pessoas enterradas embaixo de Paris. Enquanto Paris é blasé e chato, as catacumbas de Paris é muito louco. Catacumbas de Paris. A catacumba de Paris ou Camboja? Ah, vamos pro Camboja, porque o Camboja tem os templos que não são muito populares, né? O templo de Angkor Wat tem um monte de lugar que fala que é o maior templo religioso do mundo e que eles dizem que são, mas acho que não são hoje em dia. Eu acho que é... Qual que ganha? Não, talvez sejam. Eu não sei, eu sou ruim de números. Mas o Camboja, Angkor Wat, vocês têm que conhecer. Se você gosta de templo e de uma parada diferente, meio mística, meio Camboja. Camboja ou Ilhas Pipi? Que eu falei Fifi, você me corrigiu. Exato, falou Fifi. É Pipi, os caras lá andam com aqueles carrinhos e falam pipi, pipi. Não sei se é por causa disso que chama Pipi, mas é Pipi com PHI. Ai, é tão diferente, cara, que difícil. Eu vou dizer que é a Ilhas Pipi só pra mudar, mas é tão diferente, porque Ilhas Pipi são as ilhas mais lindas do mundo. Assim, é tipo, você podia falar, ó o cara querendo mudar o quadro, você devia falar Cancún ou Ilhas Pipi. Ilhas Pipi, até porque é barato e é lindo. Ilhas Pipi é o lugar que o Leonardo DiCaprio fez aquele filme lá do A Ilha. Sei, é lindo demais. Então eu vou mudar, só pra quadro ter mais graça, Ilhas Pipi. Ilhas Pipi ou Egito? Ai, eu vou pro Egito, eu sou apaixonado pelo Egito. É um lugar exótico, complexo, que você tem que ir com o seu guia. Mas a história... Cara, é a história do mundo, né? Egito ganhou, então? Dessa daí ganhou o Egito. Egito ganhou, então. Egito ganhou. O cara já foi pra outro quadro de toda a história, né? Dizem que tem muito avistamento lá e muitos extraterrestres já habitaram aquela região. Eu acredito. É uma das explicações, é uma discussão bem longa, né? Quem que fez aquilo? Os arqueólogos tradicionais dizem, não, foi o homem que fez, através de rampas. Só que tem uma questão. Você precisaria a mesma quantidade de areia para fazer a rampa do que a pirâmide. Então teria que ter tipo, outra pirâmide. Para onde foi essa areia? Como é que subiram as pedras? Eu acredito em nada e em tudo. Então eu fico, não, realmente foi o homem, tem a explicação e tal, mas ninguém sabe. Ninguém sabe como subiu aquilo. Fernando Mui-Laerte, quero te agradecer muito. Já acabou! É que papo legal passa rápido, né, cara? Muito obrigado. Obrigado. Queria que você deixasse uma mensagem aí para quem tá te assistindo agora. Sua esposa, obrigado por ter liberado ele hoje. Por ter autorizado a minha presença, sem cachê. Sem cachê. Lembrando que no último dia 12 de setembro, no último dia 11 de setembro, estreou A Sogra Perfeita 2. Tá no cinema. Cinema de todo o Brasil. Em breve deve estar no Globoplay também, Exato. pra quem quiser. Não posso falar isso, tem que dizer, vai no cinema, não vai estar no Globoplay, não. Mas vai. E dia 12 Estreou O Mundo Muito Louco, quarta temporada. Devo estar agora, quando eu estiver passando isso aqui agora, eu tô em Inglaterra, vou para Dublin, vou para Amsterdã, vou para Cannes, vai ter Cannes, tem os festivais Austin, nos Estados Unidos, e na segunda etapa, que deve estar entrando daqui a pouco pro ar, Egito e a Escócia,
das viagens mais fascinantes que eu já fiz da vida. Vocês vão gostar no canal Modo Viagem e no Globoplay. Boa. Também. É uns trechos nas minhas redes sociais, @muiloco. Legal demais. Obrigado novamente. E agora a gente vai pro nosso Momento Inspiração com o tio do Nhoque. Momento inspiração, momento inspiração, com o tio do Nhoque. O maior risco é não correr nenhum risco. Boa, tio. De quem que é essa frase? Essa é do dono do Facebook, Mark Zuckerberg. Legal. Tem mais frase aí hoje? Não existe trabalho ruim, o ruim é ter que trabalhar. E essa de quem que é? Essa é do seu Madruga do Chaves. Eu sou fã desse programa. Nosso segundo convidado é fundador do Instituto Gabi, referência no trabalho com crianças, jovens e famílias com deficiência, promovendo inclusão social, desenvolvimento humano e cultural, uma história de amor e propósito que nasceu na Zona Sul de São Paulo e hoje impacta centenas de vidas. Com vocês, Francisco Sogari. Boa, bem-vindo, Francisco. Tudo bem com você? Tudo bom, Rafael? Todos. Obrigado pela presença, tá? Eu é que agradeço e não poderia perder essa oportunidade, né? Para ecoar aí a voz da inclusão. Afinal, são 25 anos do Instituto Gabi, né? Estamos chegando a esse estágio, né? Com o amadurecimento do processo, com as dores do crescimento, mas assim, muito firmes. Negócios à parte, agora a gente quer saber um pouco sobre você. Quem é o Francisco? Como que você se define hoje? Eu sou jornalista de formação e me defino como um pai que teve assim uma encruzilhada na vida, né? De perder uma filha com 6 anos, causada por um motorista embriagado. Mas ao mesmo tempo um pai que fez dessa encruzilhada um caminho, que poderia ser a revolta, poderia ser uma outra opção, que fez um caminho de resiliência. Então eu me defino assim como um jornalista que acredita no potencial da comunicação, que nós estamos aqui numa hub de comunicação, negócios à parte. No Agora Hub. Exatamente. Então, esse potencial da comunicação a serviço da inclusão. Então, eu me defino como um potencializador da inclusão de pessoas com deficiência, que é a nossa causa, a nossa bandeira. Eu quero saber desse começo como é que foi transformar dor em propósito, como que foi o processo até a criação do Instituto Gabi. Eu remeto um pouco ao tempo e faço uma pergunta para quem nos acompanha. Aonde você estava em 2001? Você que nos acompanha. O ano dos atentados das Torres Gêmeas e o ano da morte do nosso colega Tim Lopes. Foi barbaramente assassinado por denunciar o narcotráfico no Rio de Janeiro. E foi nesse mesmo ano que eu e minha esposa tivemos um atentado, a maior violência na vida de um pai e de uma mãe. Você, no dia seguinte, não ter mais a sua filha, causada por um motorista embriagado no bairro onde eu moro. E aí foi essa encruzilhada, conforme eu citei anteriormente, que nos impulsionou. Questionamos a Deus, brigamos com Deus, por que dessa forma? Porque não poderia ser um outro caminho? Puxa vida, acorde para a vida. E nós já fazíamos todo um trabalho social. Mas buscamos esse caminho, buscamos força em Deus, na solidariedade das pessoas que deram as mãos, e falamos assim, olha, a vida tem que seguir, sem ela, sem a Gabi. E aí fizemos uma opção de ajudar essas famílias que não têm acesso a um tratamento adequado, que podemos até detalhar com mais precisão. Eu vou pedir para a nossa produção colocar aqui algumas imagens do Instituto Gabi, para o pessoal conhecer também um pouco do seu trabalho. E de lá para cá são 25 anos, olhando para trás, vendo tudo que você já realizou, as famílias que você já ajudou, qual que é o seu sentimento hoje? É um sentimento de ter iniciado um projeto que deu certo. Porque eu vou citar assim, um dado que ele é um dado muito claro dos dados de pesquisa do Instituto Ethos e outros, que mostram que a maioria das ONGs, projetos sociais, eles sobrevivem 5, 10, 12, 15 anos, alguns até a mais, mas a grande maioria não chega a esse patamar que nós chegamos. Então, o sentimento que eu tenho é de ter feito um caminho que foi muito assertivo. Claro, com todas as falhas, com todos os problemas que nós enfrentamos e ainda hoje temos, mas nos mostrou que o caminho é esse.
Quais são as principais falhas e barreiras Quais são as dores, né? Quais são as dores As nesse dores. processo todo? Olha, o primeiro, eu diria assim, é você ter que lidar no dia a dia com a realidade da vulnerabilidade das famílias que não têm acesso a um tratamento. Famílias que procuram serviço público que não dá conta, batem nas clínicas particulares que fazem um excelente trabalho, mas cobram 2 dígitos ou mais. Nós estamos num programa de negócios, né? Então, aí esse gap, né? Essas famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social vão em outras instituições e fazem uma verdadeira peregrinação, uma romaria buscando o espaço para atendimento de seus filhos. E aí a resposta qual é? A nossa cota de gratuidade já está preenchida. Não temos mais. O custo é esse. E é a realidade, né? Nós tivemos um sistema econômico, essa é a realidade. E aí, assim, batem na nossa porta e, na medida do possível, nós fazemos a fila andar. Mas é uma dor que dói muito ao perceber, olha, você vai ter que aguardar. E aí, cada 2, 3 meses, né, entra um, porque o outro recebeu alta ou porque nós conseguimos mais recursos, e aí eu entro numa outra dor, que é a questão dos recursos. Em plena pandemia, nós tivemos uma rescisão de um convênio com a Prefeitura de São Paulo. Eu falo isso porque eu falei até numa entrevista na Rede Globo isso. De uma forma unilateral, nos tiraram o convênio. Qual que foi a empresa? Não, a Prefeitura de São Paulo. Prefeitura de São Paulo. É uma realidade que eu joguei numa ocasião, numa entrevista, e foi isso que aconteceu mesmo. Devolvam o nosso convênio. Aí nós fomos para a rua, mas não conseguimos. Então, assim, a dor, assim, é essa realidade que você lida, da vulnerabilidade, desse abandono e, ao mesmo tempo, da falta de recursos e do poder público que poderia fazer mais. Eu não estou aqui dizendo que o poder público, a Prefeitura, Estado, a União, não cumpre o seu papel. Não dão conta. Porque a realidade hoje da deficiência e do autismo, ela é crescente. Quem acompanha, né, toda essa realidade. Você acha que as pessoas têm noção de como que é a vida de uma família que foi afetada dessa maneira? Eu acredito que, assim, nós saímos agora no mês passado da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência. Então, nós construímos aí, eu fiz, assim, várias histórias, contando um pouco a realidade, como é que cada família vive. Isso que você pergunta é fundamental. Será que eu consigo estar na dor dessa família, desse pai, ou dessa mãe que está sozinha nesse trabalho, porque o pai acaba, a maioria das vezes, deixando um pouco essa missão. Nós temos pais que são exemplares, isso é muito importante. Mas, assim, a maioria não abraça esse trabalho. Então, se colocar na realidade dessas famílias é muito dolorido, usando a termo. Francisco, você foi o fundador, junto com a sua esposa, do Instituto, e hoje você também preside o Instituto. Existe alguma remuneração para isso? Não, primeiro, assim, quando nós optamos para fazer esse trabalho, ele foi, assim, pensado e também amparado por um estatuto que os fundadores da diretoria não poderiam ser remunerados. Entendi. Então, nós temos uma equipe técnica, profissionais do atendimento e também da área administrativa que recebem salário. Agora, os fundadores, os membros da diretoria não são remunerados. Nós fazemos trabalho voluntário. Eu pergunto porque recentemente teve uma polêmica com Razões para Acreditar, não sei se o senhor conhece. Eu acompanhei. E muita gente questiona o fato de eles se remunerarem. Inclusive o dono, o fundador, já explicou que ele acha justo sim ter um salário, porque o trabalho que eles fazem é muito importante, e para a equipe inteira ele gosta ele prefere assegurar ali um salário e um dinheiro que entra para essas pessoas. O que você pensa? Não, eu acredito que não haja assim um caminho que não seja assim, que não seja justo. Eu acredito que até uma melhor qualificação, se você tem um bom profissional que recebe um bom salário, ele vai entregar um serviço melhor. Então, eu acredito que nessa linha é possível, assim, pensar num caminho de que a profissionalização, ela requer recursos. Claro. Não dá para você viver de boa vontade, de voluntariado. Nós temos muitos voluntários que movimentam o nosso projeto. Inclusive, no mês de agosto, nós celebramos o Dia Nacional do Voluntário, reunimos uma equipe. Só que, assim, essa equipe não dá conta de um atendimento contínuo, né? Aquele dia a dia de acompanhar a evolução. Imagina o seu filho, ele precisa ter todo não só o diagnóstico, mas um relatório da evolução, e o voluntário, ele vem, ele fica um período, aí depois ele consegue um emprego, faz uma outra atividade. Então, eu acredito que a necessidade da profissionalização e da remuneração, eles são essenciais para qualificar o trabalho.
Hoje, a nossa ONG, o nosso projeto não não tem uma estrutura tão ampla, então nós fazemos o trabalho voluntário integral. Importante dizer que o Instituto Gabi fica aqui no bairro da Vila Mascote, onde a gente está gravando hoje. Inclusive, você conhece algum pessoal aqui, né? Temos o Pedrão, que você já conhecia, da banda. É o parceiro de longa data, né? O Pedro já nos ajudou em outras ocasiões, o Jaime, né? O tio Donhoque, é Legal. muito conhecido, né? Um Prazer exemplo é todo nosso. de um negócio que E revelou o nome do tio Dunhoque, viu? Até hoje era um mistério, agora revelou sua identidade. secreta, mas não tem problema, tá em Olha casa. só. Perguntas, elenco? Eu adoraria. Eu tenho uma curiosidade muito grande. Doações são absolutamente fundamentais. Mas qual foi a doação que você falou? Não acredito que alguém doou isso aqui. Bacana, diferente. Olha, São 25 anos, eu sei que eu puxei, mas... eu vou citar assim, nós tivemos uma ocasião, uma empresa que doou equipamento, isso há 5 anos atrás, equipamento em 3D para os nossos meninos assistirem filmes em 3D, isso há 5 anos atrás, que hoje já legal. tá bastante comum, né? Então esse foi um exemplo, um outro, que até você testemunha ocular dessa história, uma cadeira, foram várias cadeiras de games, então aquilo é um negócio bem legal, a gente reverte em recursos para Claro. manter a ONG, né? Então isso foi muito legal. Lembrando de um lance muito importante, né, Oliver? Que assim, quando você vai doar alguma coisa, em ordem, Claro. limpinho. Não é descarte, né, pessoal? É doação. exatamente, não é descartar, é doação. Aliás, como é que a gente estava falando aqui nos bastidores? Ele falou: se você usaria isso, então você pode doar, né? Se não dá para usar. Francisco, então, como eu participo um pouco da história, né, acompanhei você fala em 25 anos, né, de Instituto Gabi. Então, hoje, assim, como nós, moradores do bairro, o que falta, o que seria para melhorar ainda mais o que você faz, ou o que o Instituto faz pelas pessoas que necessitam? O que você acha que a gente poderia fazer, né, para te ajudar, para ajudar o Instituto Gabi? Sendo moradores da Vila Mascote. Eu vou partir do seu exemplo. Você é um músico e você tem um potencial muito grande. E você realiza apresentações, festivais, participa de eventos e sempre está referenciando a gente. Então, assim, eu vejo que um caminho muito importante, olha, assim, hoje você usar um pouco o talento que você tem, né, aquilo que você sabe fazer bem, que acaba sendo um impulsionador. Eu falo assim que quando você paga o imposto, R$10, que retorna mesmo lá na ponta, é R$3, R$4, porque o restante se perde no caminho. Porque é toda uma burocracia e tal. Quando você faz um apoio, uma ajuda, uma doação, esses 10 viram 20, porque nós transformamos. Então, esse seu trabalho que você faz de divulgar, referenciar na sua escola de música, né, a Legend, né, e tantas outras maneiras que a gente tem. Então, isso potencializa. Por quê? Porque, assim, no momento em que você se pauta para administrar bem o recurso, ele dá resultado. Ele dá resultado. Então, é um pouco isso. Eu falo que a doação, ela costuma, usando uma linguagem religiosa, bíblica, qualquer doação que você fizer, desde o seu talento, tal, é um dízimo que você está. É um dízimo sagrado. E se eu desviar um centavo, eu estou usando a fé da pessoa para bens próprios. Então, eu acredito que seja assim a maior. E assim, a gente se pauta muito por isso. Temos falhas, temos. Mas assim, o propósito ele é muito claro. Eu quero saber qual que é o futuro do Instituto Gabi. Você já pensou em expandir isso para outras regiões do Brasil, de São Paulo? Todo sonho, né, que alguém sonha sozinho, ele pode ser até ilusão, mas quando a gente sonha assim, o coletivo, né, ele pode virar realidade. Então, o nosso sonho é ter uma clínica escola, porque hoje nós somos o núcleo de apoio à inclusão. Fazemos um trabalho de terapia, de oficinas, mas é o núcleo de apoio à inclusão. Então, o nosso sonho, imaginar, né, 30 anos, daqui a 5 anos, 30, 40 anos, é sermos uma
uma clínica escola que sirva de referência para a construção de uma política pública. Porque o que acontece? Nós vemos iniciativas, né, do poder público, do executivo, né, tanto municipal, estadual, federal, mas assim, muito distante da necessidade. Então, assim, sermos uma clínica escola para pessoas com deficiência e autismo, porque leia assim, né, a terminologia, pessoa com deficiência é diferente de autismo, são realidades distintas. Então, sermos uma clínica escola referência na construção de uma política pública. O que seria isso, referência? Mostrar que é possível você construir, né, um modelo de inclusão que ele esteja realmente efetivo. Porque a minha esposa é pedagoga e ela percebe a realidade das escolas, principalmente escolas públicas, né? Onde uma sala de 30, 40 alunos, você recebe lá um síndrome de Down, um autista, e a escola não tem estrutura, não tem psicólogo, no máximo alguém, né, que acompanha na sala, mas não tem preparação. Então, assim, é preciso pensar a inclusão e a permanência dessa pessoa. Não é só incluir estatisticamente, eu construí um centro TEA, como foi anunciado, ótimo, ele é muito importante, a prefeitura anunciou e entregou um centro TEA na Zona Norte, é muito importante isso, mas tem que ir além. Vai lá, Lucas. Você tinha falado, né, sobre os desvios, se a pessoa realiza um desvio das verbas doadas. Você acredita que grande parte das doações dos projetos das, principalmente grandes empresas, eles são 100% solidários ou são mais para promover uma imagem, assim? A gente respeita um pouco essa dinâmica, né, do mundo corporativo, do sistema, né? Onde você tem iniciativas muito exemplares, né, de marketing social, né? Existem assim experiências, projetos assim maravilhosos que realmente chegam ali na comunidade. A gente pode citar N projetos. Eu não vou citar um para não ser injusto com os outros. Mas há também aqueles que fazem, que a gente fala, né, que é o greenwash, né? Uhum. Que é assim, utilizam a dor Para se promover. para se promover. A gente teve o caso do Nego Di, né, lá no Rio Grande do Sul, que inventou que doou 1 milhão, tá preso, inclusive, até agora. Aliás, eu falo que quando perguntam quais são assim as grandes dificuldades que o terceiro setor enfrenta, um pouco é a falta de profissionalização, a falta de recursos, mas também o mau exemplo de outras organizações que utilizam da boa-fé para se promover, para angariar. Aí você vê o patrimônio do dono, do fundador da organização, com patrimônio que não condiz com a realidade dele e que, na verdade, utilizou isso como forma de enriquecimento. E nós costumamos, assim, a nossa vida pessoal, ela até a gente coloca à disposição a nossa declaração de imposto de renda, se for necessário. No site nós temos um link de transparência. Qual que é o site para o pessoal acessar? É institutogabi.org.br, né? Legal. Nós temos o nosso Instagram, que também ele tem uma boa performance, né? Instituto Gabi Oficial. Mas no site tem todos os links, né? Então esses são os nossos principais canais. A inclusão social, ela enfrenta muito preconceito ainda. Qual que você acha que são... Quais você acha que são os maiores mitos que ainda existem hoje nesse tema? A inclusão, ela precisa ter, assim, uma realidade realmente de um plano de viabilidade. Aquilo que eu tentava responder ao Luca, né? Não basta você ter, né, uma visibilidade, querer que o teu trabalho ele te traga um retorno imediato. Então, acho que a inclusão ela precisa ter um processo muito claro de desenvolvimento. A gente fala isso na linguagem corporativa, que é um desenvolvimento institucional, um PDI, um planejamento estratégico, um plano de viabilidade. Porque senão você vai criando ações que elas são desvinculadas da realidade. Eu costumo falar assim que o terceiro setor ele tem que dar 3 passos. Os 2 eles são muito conhecidos, que é dar o peixe, ensinar a pescar, mas tem um terceiro, que é criar condições para que tenha peixe. Porque não adianta eu vou ensinar a pessoa a pescar, mas se não tem peixe.
como é que eu faço? Então, é uma realidade estrutural, tem que mexer na estrutura. A inclusão, ela vai ter que lidar um pouco com essa realidade muito difícil de ser construída, né? Mas existem bons exemplos, isso é muito animador. Você é jornalista de formação, Sou mestre em comunicação, mestre em pela comunicação. Metodista de São Bernardo. Isso te ajuda na forma como você comunica o Instituto Gabi? Te ajuda ali a fazer um trabalho melhor de comunicação? Olha, eu vou citar um fato. Há 12 anos atrás, eu escrevi uma pauta, um release, que é um aviso de pauta na linguagem jornalística, falando sobre o voluntariado online. 12 anos atrás. Hoje, isso é normal. Aí, nós temos uma assessoria de imprensa voluntária, ela transformou isso numa linguagem jornalística e enviou para as redações dos veículos. Imediatamente, a Rede Globo entrou em contato e o Jornal Nacional veio e fez uma matéria na ONG sobre o voluntariado online. Então, assim, é você transformar o fato em notícia. Você fazer com que o seu produto, o seu serviço, ele tem que ter uma estratégia que não é só, eu vou disparar, eu vou usar as redes sociais, eu vou Precisa impactar as pessoas, né? impactar. Numa ocasião, eu estava num evento, né, ligado à nossa área, aí eu falei, olha, puxa vida, eu gostaria muito que você comprasse a ideia da ONG, de veicular uma matéria. Eu falei, se você me apresentar um gancho, uma matéria que rende, eu faço a matéria. Aí eu fui mandando e até que rolou. Legal. Seu Jaime, agora todo mundo já sabe o seu nome. Manda aquela boa lá. Imagino que deva ter muitas histórias marcantes de transformação de vida dentro do Instituto. Conta uma pra gente, 2. Uma delas aconteceu no ano passado, nas Paralimpíadas, né? Nós temos um menino, que agora ele já recebeu alta, né? O Marquinhos, e durante muito tempo ele frequentou a nossa ONG. Aí nós fizemos todo um trabalho, porque realmente ele tinha um potencial, né, no esporte, aí encaminhamos para o Centro Olímpico, que fica aqui, que é o equipamento do Estado, aqui no Parque Imigrantes, e ele tanto desenvolveu que ele foi para a Olimpíada, para a Paralimpíada em Paris. Olha isso. Então esse foi um case, assim, muito importante. Aí tem outros que um dos nossos trabalhos é encaminhar as pessoas para o mundo do trabalho, né? Então nós temos, ano passado foram 4, né? 4 jovens que foram incluídos no mercado de trabalho. As empresas, elas têm obrigação de, a partir do número X de empregados, a incluir, né? A lei de cotas, né? Sim. E nós fazemos, então, esse trabalho, né? De preparar e incluir. Então, né, o Lucão, o Matheus, o Felipe, são vários que estão no mercado de trabalho. Então, isso é um... E no dia a dia, Jaime, nós temos, assim, quando assim, há uma pequena evolução nesse nosso público que atendemos, por exemplo, um deles, né, que usava até um babador, porque realmente, né, ele tinha dificuldade de se alimentar e escorria, né? Aí quando quando a equipe conseguiu fazer com que ele tivesse, né, não precisasse mais usar, aquilo é um avanço. Nossa, que libertador. Outro, na semana passada, eu ainda vou escrever essa história, a equipe mandou um vídeo mostrando o Miguel, que ele já está conseguindo interagir no tablet. Então, a tecnologia assistiva, né? Uhum. Nós conseguimos um tablet, igual esse que tem aqui no seu programa, e ele conseguiu já interagir, coisa que ele não falava. E ele falou diante do programa que foi usado para isso. Um case, assim, bem recente foi esse, do Miguel. Francisco, infelizmente a gente ainda enfrenta muito preconceito. Sim. Qual que foi o maior desafio que vocês já enfrentaram no Instituto com relação a isso? Eu penso que assim, o desafio maior, o preconceito, a resistência maior, ela foi relatada inúmeras vezes pelas mães, pelos pais, mães, que chegam e falam para a gente, olha, quando a gente vai num restaurante e o meu filho tem um abafador, porque ele tem um autismo, as pessoas começam meio que estranhar. Não chegam a
vai ser retirado do lugar, mas causa estranhamento. Isso é um preconceito muito gritante, muito gritante. Começam a olhar, mas não é aquele olhar de acolhimento, é um olhar um pouco ainda de preconceito. Uhum. Não são todos os casos, não vamos generalizar, mas ainda acontece, e o próprio Miguel, a mãe Luana, tem relatado isso. É um desafio que qualquer empreendedor social vai enfrentar se quiser entrar nessa, né? Sem dúvida, né? Qual o conselho, então, que você deixa para quem está pensando em empreender socialmente, mesmo com esses desafios? Novamente, eu vou citar um fato. Nós temos um projeto que, nesse momento, ele está em stand-by, mas ele já desenvolveu muitos talentos, que é o projeto das mães artesãs do Instituto Gabi. Então, assim, essas mães, elas aprenderam, num primeiro momento, um artesanato muito simples, que é uma pintura de tela, que é customizar chinelos e tal. Mas várias mães desenvolveram uma linha de produto, né, marca própria, a gente fala na linguagem de negócios, né, que nós estamos aqui, e hoje estão vendendo assim e gerando um complemento de renda. A gente chama de produtos autorais. Uhum. Então, assim, esse é um caminho, seja qual for o pequeno negócio, o pequeno empreendimento, no momento em que você trabalha ele de uma maneira assim estruturada, né, com dentro do possível plano de negócios, aí essa mãe, a dona Ivone, ela foi buscar ajuda. Olha, eu preciso de alguém que crie para mim uma logomarca. Então, nós fomos atrás, buscamos alguém que doasse o seu talento no design. Então, criou uma logomarca. Aí eu precisava trabalhar umas fotos para poder enviar para os meus clientes, para os potenciais compradores, os leads, né? E aí alguém ajudou, tirou foto, e hoje ela participa de todos os eventos, ela expõe, ela vende e gera negócio. Então, assim, acreditar não é fácil, né? Eu já vi muita gente dizendo assim, você pega uma barraquinha e vai vender limão na Praça da Sé, você sobrevive. Não é tão fácil, né? Não é simples assim, não é mágico, mas ele tem que ter um plano de negócio, né? São 25 anos do Instituto Gabi. Como que você imagina o Instituto quando chegar nos seus 50 anos? O que você quer que as pessoas vejam quando atingir essa data? Eu acredito que seja assim, uma consolidação de um trabalho assim que ele não se preocupa em quantidade. Assim, nós sempre dissemos isso, né? Nós somos uma ONG de pequeno e médio porte. Pessoas até podem perguntar, 25 anos, vocês poderiam ter crescido igual tem esses institutos que deram, né, um salto, mas nós preferimos ser, né, um projeto de inclusão efetiva onde nós conhecemos cada família, a história de cada família. Eu conheço a história de todas as famílias que a gente atende. Então, assim, eu gostaria assim que daqui a 25 anos a gente mantivesse um pouco esse vínculo, que ele é fundamental. Claro que isso também é uma coisa que precisa ser trabalhado para você não afetar muito o seu lado pessoal, isso é uma outra discussão. Mas assim, ter essa relação de proximidade com o público que você atende. Você fala muito, né? O consumidor, ele precisa entender, né, a realidade, né, que não é só o produto final, e sim o processo, né? Então, assim, eu gostaria que o Instituto ele fosse uma instituição que fosse referência para quem quer fazer a inclusão. O Instituto começou com a sua filha. Uma curiosidade que eu tenho, vocês conseguiram fazer justiça com essa pessoa que, inconsequente, que acabou fazendo tudo isso? Olha, Oliver, 2 meses depois que isso aconteceu, nós fomos na audiência, no fórum, né? A minha esposa, ela, enquanto nós esperávamos o juiz que chamou a gente lá para audiência, a minha esposa encontrou o causador, né? E ela falou uma palavra assim, olha, eu te perdoo, mas eu queria que você soubesse que você destruiu a nossa vida. Então isso foi muito forte. Foi muito forte, né? Perante Deus e eu, no meu coração, você está perdoado, mas você precisa saber que você destruiu uma família.
E aí, assim, entregamos nós tínhamos um advogado, claro que acompanhou. Esse advogado depois nos informou posteriormente o que aconteceu, né? Aconteceu pouco, né? Diante daquilo que aconteceu, foi muito pouco. Uma pena comunitária, né? Mas isso não traz, né, uma vida de volta, né? Uhum. Não traz. Então, E qual foi o maior aprendizado, uma frase ou aprendizado que você carrega até hoje com relação à sua filha? eu vou citar um fato. Nós estamos aqui no bairro, né, onde eu moro, e no dia em que a minha filha faleceu, dia 4 de fevereiro de 2001, eu desci a Palestina, que é a rua aqui próxima, né, e fui atravessar para ir no mercado que fica no outro lado, o antigo Sé, acho que você conhece, né? Sé. Que hoje é da rede, né, uma rede de supermercados bem grande. E aí nós encontramos um morador em situação de rua. E ele pediu dinheiro. Eu lembro que eu falei para minha filha, olha filha, não é mais adequado, nós vamos comprar um alimento. E nesse momento, a Liberal falou uma frase que desafia qualquer marqueteiro. Ela falou assim, quem ajuda as pessoas é feliz. E aí fomos comprar o alimento. E ela não conseguiu entregar. Porque no caminho de volta, na terceira pista de rolamento da Vereador João de Luca, eu falei, filha, segura no meu braço que a gente vai atravessar. Quando o motorista estava 80, 100 por hora embriagado, veio, eu tentei puxar, mas ela soltou, porque não era eu que estava. Se eu estivesse segurando, eu teria trazido ela de volta. Ela ficou. Mas o que ficou foi essa frase. E eu tive assim, força para que no dia em que ela foi velada aqui na igreja aqui do bairro, Perpétuo Socorro aqui, eu fui na frente do caixão dela e falei desse fato. E foi aí que acho que Deus tocou meu coração e falou, olha, vamos seguir. Se despeça dela agora, mas essa lição fica e essa é a sua missão. E a partir daqui na nossa vida, tomou outro rumo. Sem dúvida é um ser iluminado que veio com um propósito e que 6 acabou aninhos, né? transformando muitas vidas e ainda transforma, né? Vai lá, tio, com você. Francisco, parece uma pergunta besta, mas assim, quem quer doar, ele liga para você, é porque eu queria doar uma geladeira. Como é que funciona, por exemplo, nesse sentido? É uma pergunta boa, viu? Primeiro que é uma pergunta boa, né? Porque toda ajuda é bem-vinda, né? Então, assim, quando alguém liga para doar, nós assim, programamos a retirada, né? Primeiro perguntamos se não quer trazer para conhecer o trabalho, para saber onde você está ajudando. Eu tenho dificuldade porque é um objeto grande e tal. Eu falei, tá bom. Primeiro passo é esse. O segundo, é que nós temos um complicador. A gente está operando, né? A instituição ela tem um espaço muito pequeno. Você conhece, o Pedro também conhece. É um sobrado. E a gente não tem uma logística para receber doações de grande porte. Mas, na medida do possível, a gente já faz a venda direta. Alguém, eu quero uma geladeira, manda foto. Aí a gente, hoje tem as redes sociais, a gente divulga, você não quer comprar uma geladeira que está funcionando, está nesse estado, aí já faz a venda direta. Entendi. Mas quem quer doar, sempre é bem-vindo. Sempre é Sem bem-vindo, dúvida. sem via dúvida. site, via redes sociais, grupos do WhatsApp, pode ir diretamente aqui no nosso endereço, que deve aparecer. É só entrar no site que vai estar aí. Joia, Toda ajuda é bem-vinda, viu? com certeza. Quero te parabenizar por esse projeto, por essa missão de vida. Quero te agradecer também, acho que todo mundo deve agradecer aos institutos pelo trabalho que eles fazem. Isso contribui e faz a diferença na nossa sociedade. Então, obrigado pela presença e pelo seu trabalho. Eu quero agradecer e encontrar uma equipe aqui tão assim, identificada, né, com o nosso projeto e dando esse espaço, né, porque como jornalista eu ia perder um espaço desse, todo esse tempo para poder, né, contar um pouco a nossa história, né, e lembrar sempre, né, que qualquer ajuda, toda ajuda é tornar alguém feliz, né, porque quem ajuda as pessoas é feliz. É isso aí. Obrigado, Francisco. Obrigado à banda Legends, à Escola de Música Legends, representada aí pelo Pedrão e pelo Luca Cabilho. Obrigado, tio do Nhoque.
mais um programa Tamo junto. aqui com a gente. Obrigado a você que chegou até o final acompanhando. Não esquece de curtir nosso vídeo, compartilhar, se inscreva no canal, que a gente se vê no próximo episódio. Tchau!